Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem interessante. Como as crenças de um grupo, sabe, podem ser moldadas, talvez até controladas ao longo do tempo. Exato. E para isso a gente está se baseando num artigo, né, de um autor chamado Zair Almeist. Isso, ele se apresenta como o mago do caos, tarólogo, e o texto dele usa um conceito chamado janela de Overton para analisar a história religiosa. Janela de Overton? É. Então, a nossa ideia aqui é investigar como essa teoria, pelo menos na visão desse autor, poderia explicar como certas visões espirituais ganharam força. E também por que elas talvez estejam sendo questionadas hoje em dia, ok? Vamos dar uma olhada nisso, então. Vamos lá. Bom, a janela de Overton, para quem não conhece, é basicamente um conceito que fala sobre o espectro de ideias que uma sociedade considera aceitável num certo momento. Tipo, o que pode ou não pode ser dito em público. Isso. Uma ideia pode começar como, sei lá, impensável, totalmente fora da caixa. Aí, com o tempo, ela pode virar radical. Depois, aceitável. Sensata até virar política pública, algo normalizado, né? Exatamente. É um processo, um deslocamento do que a gente considera normal ou não. E o artigo que a gente está vendo aplica isso de um jeito bem específico para a história da Igreja Católica lá no começo. Como assim? Olha, o autor argumenta que, tipo, para o pessoal de Roma antiga, com seus deuses e tal, a ideia de um Deus único, invisível, isso era impensável. Entendi. Faz sentido comparado com os panteões, né? Pois é. Aí a conversão do Constantino, a tolerância inicial, isso teria movido a ideia para radical, ainda estranho, mas já circulando. Depois vem o Concílio de Nicéia, lá em 325, que tentou unificar a doutrina. Isso já seria o passo para aceitável. Ok, começando a entrar no mainstream da época. Exato. E quando a igreja se firma como, digamos, a guardiã da moral, a ideia vira sensata e, finalmente, com o Édito de Tessalônica, que tornou o cristianismo a religião oficial e proibiu o paganismo. Aí virou normativa, a única opção válida, basicamente? Isso, o autor chama essa virada toda de reprogramação cultural. Ele até cita exemplos como destruir templos antigos ou dar novo significado a festivais pagãos, tipo Natal. E demonizar as outras mitologias, né? Rotular como superstição, bruxaria. Exatamente. É uma leitura bem forte da história. E aí o texto vai mais fundo nisso, né? Na Idade Média, segundo essa visão do autor, a igreja não só usou a janela, mas meio que a travou ali, na visão cristã. Travou? Como assim? Bom, a ideia é que qualquer coisa fora do dogma cristão se tornava ou impensável, de novo, ou então perigosa, herética. Ah, entendi. O artigo aponta para o controle da interpretação da Bíblia, que ficava só com o clero, o conhecimento escrito concentrado nos mosteiros e, claro, a Inquisição para reprimir quem pensasse diferente. Uhum. O interessante nessa análise é como ela sugere que essa estratégia, digamos, consolidou essa visão de mundo por muitos e muitos séculos, tornando outras quase impossíveis de imaginar. Mas aí vem a reforma protestante, né? E depois os evangélicos, isso não quebrou a janela? Olha, segundo a fonte que a gente está analisando, não foi bem uma quebra, mas tipo uma adaptação do mecanismo. Uma remodelagem para controlar a janela de outras formas. Ah, interessante. Que formas seriam essas? O texto descreve o uso de novas ferramentas, né? A mídia de massa, primeiro rádio, depois TV, hoje a internet e as redes sociais. O marketing religioso também, com promessas de prosperidade, cura. Sim, e o uso forte de gatilhos emocionais nos cultos. A música, os testemunhos, o medo do inferno. Além de tentar influenciar outras áreas, como escolas, política, até entretenimento. Entendi. Então a estratégia muda, mas o objetivo de direcionar o que é aceitável continua, na visão do autor. Exato. Se a gente conecta os pontos que o artigo levanta, parece haver uma linha contínua aí. A ideia central seria manter o controle do discurso, pintar quem pensa diferente como o outro, o inimigo. Se apropriar de símbolos culturais para manter a janela focada ali na visão cristã, mesmo que existam diferenças internas entre católicos e evangélicos, por exemplo. É essa a leitura apresentada no texto. Só que o artigo também argumenta que hoje em dia essa janela estaria, digamos, rachando, apresentando fissuras. E por quê? O que estaria causando isso?
Bom, ele aponta alguns fatores. Primeiro, o acesso muito mais fácil à informação. As pessoas podem pesquisar sobre a história da Bíblia, os concílios, até sobre as técnicas de persuasão usadas. A internet mudou o jogo aí. Pois é, e também uma busca por espiritualidades menos centralizadas, talvez por um cansaço desse controle todo, da culpa. Faz sentido. O texto até menciona um interesse que parece estar crescendo em coisas como xamanismo, bruxaria, até demonolatria, que é algo bem fora do comum, né? E outras mitologias antigas. Então, perguntas que antes seriam impensáveis começam a aparecer. E se o Deus da Bíblia não for o único? Será que a figura do diabo é só uma forma de controlar pelo medo? A verdade espiritual cabe mesmo só num livro sagrado? São questionamentos que, segundo o autor, estão ganhando espaço. Isso levanta uma questão importante que o artigo também toca. Por que algumas pessoas estariam conseguindo escapar dessa moldura, dessa janela? E a fonte sugere algumas coisas. Pode ser por causa de traumas religiosos mesmo. Experiências pessoais, né? Sim, experiências místicas que não se encaixam no dogma. Ou contato com outras culturas, outras visões de mundo. Ou simplesmente um cansaço, né? Um esgotamento desse ciclo de medo e culpa que algumas religiões podem impor. Pois é. Então, resumindo um pouco a visão do artigo que a gente analisou, a janela de Overton seria um conceito útil para a gente entender como, na perspectiva do autor, certas crenças religiosas se firmaram e se mantiveram dominantes, muitas vezes por cima de outras culturas. E a relevância de olhar para isso, eu acho, vai além da religião em si. Entender como essas narrativas dominantes são construídas, como elas se mantêm ou são desafiadas, isso dá uma lente para analisar muita coisa na sociedade, né? Com certeza. Na política, na cultura, ajuda a gente a questionar o que a gente considera normal e por quê. Exato. E para a gente fechar, fica uma provocação, inspirada na fonte. O artigo sugere que esse mecanismo de moldar o que é aceitável não é exclusivo das grandes instituições. Será que hoje, indivíduos ou talvez novos movimentos poderiam usar a janela de Overton de forma consciente para ampliar o que é aceito sobre outras formas de espiritualidade ou filosofia? Boa pergunta. O que acontece quando a janela não é só movida de um lado para o outro, mas talvez intencionalmente quebrada, como o autor meio que sugere eu falar num vento do caos? Fica aí pra gente pensar.